Aqui é o Marcelo Sampaio, fundador deste canal. Considere-me seu aliado tático e estratégico na busca pela maestria que o mercado financeiro tenta esconder de você. Preste muita atenção ao que vou te dizer agora. Este conteúdo não foi desenhado para o seu tempo livre, porque eu sei que você quer ficar com as pessoas que ama, descansar, relaxar. Este conteúdo foi desenhado estrategicamente para o que eu chamo de seu tempo de elite. Enquanto seu corpo está em movimento, seja no deslocamento entre reuniões, no trânsito depois de um dia longo, ou com o peso na mão na academia, nós vamos hackear a sua liberdade. Vamos utilizar as janelas fisiológicas de baixa carga cognitiva para transformar tarefas mecânicas em alta performance intelectual, aproveitando a química do seu próprio movimento para consolidar um repertório que o tempo de escritório jamais permitiria. Nesse exato momento, enquanto você dirige ou treina, seu córtex pré-frontal está livre do estado de alerta clínico. O cortisol começa a ceder. A norepinefrina ancora a atenção sem travar a criatividade. É aqui, nesta janela fisiológica precisa, que você deixa de ser o operário do mercado e assume a cadeira de arquiteto da própria liberdade. Hoje, em 90 minutos, eu vou dissecar com você um dos livros mais importantes já escritos sobre mercados financeiros e psicologia do sucesso no trading. O livro se chama The Complete Turtle Trader, de Michael W. Koval. E eu vou fazer isso de uma forma que você nunca viu antes. Não vou apenas resumir. Vou radiografar cada conceito sob a lente da neurociência, da psicologia comportamental, da teoria dos jogos e da filosofia estoica, porque o mercado não é só de números. O mercado é a arena mais brutal já criada para testar a mente humana. A pergunta central desse livro e desta audioclass é esta: traders de elite nascem prontos ou podem ser criados? Spoiler: a resposta vai sacudir tudo o que você foi ensinado a acreditar sobre talento, inteligência e sucesso. Eu preciso que você sinta isso antes de continuar. Quantas vezes você tomou uma decisão de mercado baseada em uma sensação, numa notícia que você leu correndo, numa dica de um amigo que está por dentro? Quantas vezes você segurou um prejuízo por tempo demais porque não aguentava admitir que estava errado? Quantas vezes você saiu de uma operação vencedora cedo demais porque o medo de perder o lucro falou mais alto do que a lógica? Isso tem nome na neurociência. Se chama aversão à perda assimétrica. O cérebro humano, programado por 200 mil anos de evolução para a sobrevivência, sente a dor de uma perda com o dobro da intensidade do prazer de um ganho equivalente. Kahneman e Tversky ganharam um Nobel demonstrando isso. O mercado financeiro é literalmente a maior máquina de explorar esse bug evolutivo do seu cérebro que já foi construída. E a maioria das pessoas, inclusive as mais inteligentes, opera nesse mercado sem nem saber que o bug existe. Richard Dennis sabia. E foi isso que mudou tudo. Estamos em 1983, Chicago, o mercado de futuros está fervilhando. Um trader de 37 anos chamado Richard Dennis já acumulou mais de 200 milhões de dólares, partindo de algumas centenas em menos de 15 anos, sem herança, sem conexões em Wall Street, sem o MBA de Harvard. Do nada, Dennis não era apenas rico, ele era uma anomalia, um fenômeno que Wall Street não conseguia explicar. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele colocou um anúncio em páginas escondidas do Wall Street Journal, do Barron's e do International Herald Tribune. O anúncio dizia, e eu quero que você preste muita atenção nisso: Richard Dennis está aceitando candidatos para a posição de trader de futuros. Experiência prévia será considerada, mas não é necessária. Sem experiência, obrigatória. Deixa isso absorver por um segundo enquanto você mantém o ritmo. Uma das maiores firmas de trading do mundo anunciando vagas abertas para qualquer pessoa que quisesse aprender. O equivalente a Pelé em 1970, colocando um anúncio no jornal: procuro pessoas para aprender a jogar futebol. Vou ensinar do zero e depois você joga na Copa do Mundo com o meu dinheiro. Por que Dennis fez isso? Porque ele tinha uma briga filosófica em andamento com seu sócio, William Eckhart. Eckhart era brilhante matemático com mestrado pela Universidade de Chicago, 4 anos de pesquisa doutoral em lógica matemática.
e ele acreditava piamente: ou você nasce com o dom para o trading ou não nasce, ponto final. Dennis discordava. Ele olhava para o mercado como um jogo de banco imobiliário com regras, probabilidades e lógica que qualquer pessoa poderia aprender. Aqui é onde a neurociência entra de forma poderosa. A discussão Dennis versus Eckhart antecipou em décadas o debate científico sobre neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar funcionalmente em resposta ao aprendizado. Hoje sabemos, graças aos trabalhos de Michael Merzenich e de outros pioneiros, que o cérebro adulto não é fixo, ele é plástico, ele se remodela. Quando Dennis dizia: "Posso instalar meu software mental em qualquer pessoa", ele estava descrevendo, com linguagem de trader, exatamente o que a neurociência confirmaria décadas depois. Eckhart, por sua vez, estava preso ao que Stephen Jay Gould, o grande biólogo evolucionário, chamava de determinismo biológico, a crença equivocada de que os genes predeterminam o destino cognitivo e comportamental de uma pessoa. Gould dedicou a vida acadêmica a demolir essa ideia. Dennis dedicou o próprio dinheiro a testá-la. Dennis não procurou gênios, não procurou pessoas com pedigree. Ele procurou pessoas que gostavam de jogos de azar, pessoas que pensavam em probabilidades, pessoas que haviam se destacado de alguma forma fora do convencional. O grupo final que ele selecionou era um retrato intencional da diversidade humana. Um pianista graduado pelo Conservatório da Nova Inglaterra, um designer de Dungeons Dragons, um guarda de segurança da Cushman Wakefield, um gerente assistente de restaurante, um PhD em linguística da Universidade de Chicago, uma mulher raridade absoluta no mundo masculino do trading de Chicago nos anos 80, Dennis deu a cada um deles $1 milhão para operar, com uma condição: 85% dos lucros para ele, 15% para o trader. 2 anos de treinamento? Não, 2 semanas. 2 semanas de sala de aula. E então, o mundo real, com dinheiro real, em mercados reais, bonds, moedas, commodities, petróleo. Pela lente da teoria dos jogos, o que Dennis criou foi um ambiente de equilíbrio de Nash perfeito para aprendizado acelerado. Pensa comigo enquanto você mantém o movimento. Os Turtles não tinham escolha senão aplicar as regras. Eles operavam com o dinheiro de Dennis. Qualquer desvio das regras ensinadas era diretamente monitorável. O sistema de incentivo 15% dos lucros, 0 de capital próprio em risco, criava o que economistas chamam de skin in the game, com assimetria positiva. Você ganha se seguir as regras, não perde nada se falhar, além do salário futuro. E isso eliminou o maior inimigo de qualquer trader, o viés de status quo, a tendência psicológica de não agir para evitar o arrependimento futuro. Na linguagem estoica, e isso vai aparecer muito ao longo desta audioclass, Dennis criou a condição para o que Marco Aurélio chamaria de virtus aplicada ao risco, agir em conformidade com a razão, não com a emoção. Agora deixa eu ser direto com você. O que me fascina e me inquieta nesse experimento é o seguinte: Dennis provou que o problema do investidor médio não é falta de inteligência, é falta de sistema, é falta de regras. É a ausência de um framework que funciona como antídoto ao caos emocional do mercado. O investidor médio não perde porque é burro. Ele perde porque opera com hardware biológico desenhado para a savana africana, onde o instinto de manada era estratégia de sobrevivência em um ambiente onde o comportamento de manada é a receita para a ruína financeira. Olha essa ironia. O nosso cérebro foi otimizado para seguir o grupo porque isso nos manteve vivos por 200 mil anos. Mas no mercado financeiro, seguir o grupo, comprar quando todos estão comprando, vender no pânico junto com todo mundo, é exatamente o que transfere seu patrimônio para as mãos dos 5% que tem sistema. Os Turtles aprenderam a nadar contra a corrente emocional. Não porque eram sobre-humanos, mas porque tinham um sistema. E é sobre esse sistema que vamos falar no próximo bloco. Antes de continuarmos, se você faz parte da elite que não aceita o mediano, que não aceita a narrativa de que sucesso no mercado é privilégio de quem nasceu no lugar certo,
estudou na escola certa ou tem o contato certo, inscreva-se no canal agora, porque o que vem nos próximos 90 minutos vai desmontar essa mentira peça por peça. Vamos juntos. Bloco 2. A anatomia da estratégia. Bem-vindo ao bloco 2. Se você ainda está aqui dirigindo, treinando, se movendo, parabéns! Você já demonstrou mais disciplina do que 90% das pessoas que começaram este episódio. Mantenha o ritmo, porque o que vem agora é o núcleo técnico do experimento. Não são conceitos vagos, são regras matemáticas concretas que 23 amadores usaram para gerar retornos acima de 100% ao ano. E começamos com uma pergunta que ninguém faz, mas todo mundo deveria. O que exatamente Richard Dennis ensinou em 2 semanas? Capítulo 4. The Philosophy. A fundação antes das regras. Antes de qualquer regra de entrada ou saída, Dennis e Eckhart plantaram uma semente filosófica na cabeça de cada turtle. Sem ela, as regras não funcionariam. Essa semente se chama: o mercado não precisa ser entendido, ele precisa ser seguido. Deixa isso sedimentar. Enquanto o mundo inteiro tentava prever o mercado, analisar fundamentos, ouvir especialistas, acompanhar notícias, Dennis ensinava o oposto. O preço já contém toda a informação relevante. Não há nada a descobrir além do movimento do próprio preço. Pela lente da neurociência, isso é revolucionário. O cérebro humano é uma máquina preditiva compulsiva. O córtex pré-frontal está constantemente construindo modelos causais do mundo. Ele quer explicar o porquê de cada coisa. Dennis forçou seus alunos a desligar esse mecanismo e simplesmente responder ao que estava acontecendo, não ao que eles achavam que deveria acontecer. Isso é o que a neurociência cognitiva chama de supressão da heurística da representatividade, o viés pelo qual julgamos a probabilidade de um evento pelo quanto ele parece com o que já conhecemos. O turtle treinado não perguntava: isso faz sentido? Ele perguntava: qual é o sinal? Qual é o número? Capítulo 5, parte 1. The Rules. Como entrar em um trade. Ok, as regras. Isso é o que todos querem saber. E eu vou te dar, com todo o contexto, que as escolas de finanças não ensinam. Os turtles operavam com um sistema de breakout ruptura de preço. Eles tinham 2 sistemas, chamados de SUM e S2. SUM. Quando o mercado rompesse a máxima ou mínima dos últimos 20 dias, você entrava. Comprava se rompesse para cima. Vendia descoberto se rompesse para baixo. S2. Versão mais conservadora janela era de 55 dias. Simples assim. Sem análise fundamentalista, sem previsão, sem intuição. Se o preço rompe, você executa. Agora aqui está o ponto que a maioria das pessoas não consegue digerir. Esse sistema ele vai gerar muitas perdas pequenas. A maioria dos breakouts falha, os turtles perdiam com frequência. O segredo, e é aqui que a teoria dos jogos entra de forma cirúrgica, estava na assimetria da expectativa matemática. Em teoria dos jogos, o que importa não é a frequência das vitórias, é o produto da probabilidade pelo retorno. Os turtles podiam perder 60% das vezes e ainda serem lucrativos, porque quando acertavam, deixavam o lucro correr exponencialmente. Dennis chamava isso de apostar sua bola esquerda. Quando uma tendência se confirmava, você não saía cedo. Você adicionava posições, você deixava o mercado trabalhar. Capítulo 5, parte 2. O N, a bússola do risco. Agora deixa eu te apresentar ao conceito mais poderoso deste sistema inteiro. Um conceito que, se você entender hoje, vai mudar para sempre a forma como você dimensiona risco. Os turtles chamavam de N, hoje conhecido como ATR, Average True Range. É uma medida matemática de volatilidade, o quanto um mercado se move em média por dia. A lógica é elegante. Se o mercado de milho se move 7 centavos por dia em média e o mercado de ouro se move 20 dólares por dia, como você compara o risco das duas posições? Você não pode. São moedas diferentes. O N resolveu isso. Ele normalizou o risco entre todos os mercados. Uma unidade de milho tinha o mesmo risco que uma unidade de ouro, de dólar, de petróleo. Sabe o que isso significa na prática? Significa que os turtles conseguiram operar dezenas de mercados completamente diferentes,
commodities, moedas, bonds com coerência de risco total. Não havia favoritos, não havia mercados mais seguros, havia apenas números. Pela lente da teoria dos sistemas, isso é o que Norbert Wiener chamaria de homeostase. Por feedback negativo, o sistema se autorregula para manter o risco constante, independente das variações externas. Cada trade tinha um risco máximo de 2% do capital total. Se você tem R$100 mil, cada trade arrisca R$2.000, nunca mais do que isso. Quando perdiam, cortavam imediatamente, sem hesitação, sem deixar mais um pouco para ver se volta, sem negociação interna. O stop era o stop. E aqui mesmo é onde a psicologia comportamental explica por que 95% dos traders nunca chegam a esse nível. O economista Daniel Kahneman provou que seres humanos experienciam a dor de uma perda com 2 vezes a intensidade do prazer de um ganho equivalente. Quando você está com uma operação no vermelho, seu cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse, em doses que distorcem o julgamento racional, ativam o sistema límbico e fazem você se agarrar à posição perdedora, como se segurar fosse sobreviver. Os Turtles foram condicionados a reverter esse instinto. Eles não sentiam a perda como fracasso, eles a sentiam como dado de mercado. A stop foi atingida, o mercado enviou uma informação. A informação foi processada. Próximo trade. Isso é o que os estoicos chamavam de apatheia, não a ausência de emoção, mas a recusa de ser governado por ela. E aqui está o detalhe que separa os Turtles de todos os outros sistemas que você já estudou. Quando um trade começava a vencer, quando a tendência se confirmava, os Turtles não ficavam satisfeitos com o lucro existente. Eles adicionavam mais posições. A cada movimento de um N a favor, uma nova unidade era acrescentada, até 5 unidades no mesmo ativo. Isso se chama pirâmide de posição. O efeito composto disso era extraordinário. Um trade que começou com 2% do capital podia, após 4 adições consecutivas, representar 10% do portfólio com todo o risco ajustado dinamicamente pelos stops atualizados. Pensa num trade de gado vivo em Chicago. Entrada a 74 centavos, adições a 74, 80, 75, 60, 76, 37, 00, saída final a 84,50. Esse único trade com pirâmide transformava um ganho modesto em um retorno de múltiplos N. Pela ótica da cibernética, é um loop de feedback positivo controlado. O sistema amplifica o sinal correto, enquanto mantém o risco sob controle com stops progressivos. Última peça do sistema antes de entrarmos no debate crítico. Os Turtles eram proibidos de concentrar risco em mercados altamente correlacionados. Se você está comprado em Dow Jones e em SP 500 ao mesmo tempo, você não tem 2 trades, você tem um trade duplo. São ativos que sobem e caem juntos. O risco não é diversificado, é duplicação disfarçada de diversificação. Dennis e Eckhart exigiam diversificação genuína. Milho e ien, ouro e petróleo, bonds e soja. Mercados que se movem por dinâmicas distintas. Isso é o que o equilíbrio de Nash nos ensina sobre portfólios. A estratégia ótima não é maximizar o retorno de cada posição individualmente, é encontrar a combinação de posições que maximiza o retorno do sistema como um todo, considerando as interações entre os jogadores. Simples na teoria, brutalmente difícil de executar quando sua emoção grita para dobrar a aposta no que está funcionando. Você está no meio da jornada. Se estiver no treino, mantenha o ritmo. Se estiver no carro, você está absorvendo mais do que imagina. O movimento ainda está trabalhando a seu favor. No próximo bloco, eu vou fazer o que poucos têm coragem de fazer: questionar o sistema que acabei de te ensinar e revelar o que o livro admite, mas que poucos leitores prestam atenção. Bloco 3. O debate crítico e o ouro oculto. Mantenha o ritmo no treino, mantenha a atenção no volante. O que vem agora separa os 5% que lucram consistentemente do resto do mercado.
Não porque é mais complexo, mas porque exige algo que o sistema sozinho não entrega: caráter. Eu preciso ser honesto com você sobre algo que o livro documenta com clareza, mas que a maioria das pessoas ignora porque prefere a versão glamourosa da história. Dos 23 Turtles originais, todos treinados pelo mesmo sistema, com as mesmas regras, com o dinheiro do Dennis, sem risco pessoal, nem todos se tornaram traders de sucesso de longo prazo. Alguns saíram do experimento ricos e depois perderam tudo. Outros abandonaram o trading logo que o contrato com Dennis terminou. Vários nunca conseguiram replicar os resultados quando estavam operando com dinheiro próprio ou de clientes. O mesmo sistema, as mesmas regras, resultados radicalmente diferentes. Por quê? A variável oculta, caráter sob pressão. Larry Hite, fundador do Mint Capital, um dos maiores fundos da época, resumiu perfeitamente quando questionou o que os Turtles que falharam tinham em comum. Talvez eles simplesmente desistiram. Eles não eram duros o suficiente. E aqui a sociologia e a filosofia estoica entram com força total. O livro documenta um momento crucial. Em determinado período, Dennis enviou um memorando a todos os Turtles, mandando cortar a alavancagem pela metade. Um erro seu havia sido identificado. Ele reconheceu, ajustou e seguiu, sem ego, sem drama. Os Turtles que falharam no longo prazo foram, em grande parte, aqueles que não tinham essa capacidade. Sob pressão, uma série de perdas, um drawdown prolongado, a pressão de clientes questionando eles modificavam o sistema, pulavam sinais que não pareciam certos, seguravam stops porque tinha certeza que voltava, abandonavam o framework nas exatas semanas em que ele mais precisava ser seguido. Isso tem nome na psicologia comportamental, é o viés do presente imediato ou hyperbolic discounting, a tendência humana de valorizar o alívio de curto prazo, fechar a posição perdedora agora para parar a dor sobre o benefício de longo prazo, seguir o sistema que funciona. Estatisticamente, o experimento de Dennis provou que regras são necessárias, mas não suficientes. O hardware emocional precisa ser reprogramado junto. Vou te dizer algo que nenhum guru de trading vai admitir. O motivo pelo qual a maioria das pessoas perde no mercado não é técnico, é sociológico. Vivemos em uma cultura que recompensa a aparência de certeza. Jim Cramer, gritando "buy signals" numa TV com plateia aplaudindo, gera audiência de milhões. Richard Dennis, quieto em Chicago, operando probabilidades frias e silenciosas, é desconhecido pelo grande público. O mercado é, em essência, um mecanismo de transferência de patrimônio da impaciência para a paciência, da emoção para o sistema, do comportamento de manada para o pensamento contrariano. Os Turtles que prosperaram entenderam isso. Eles não precisavam estar certos na maioria das vezes. Precisavam executar quando estavam certos e cortar quando estavam errados. O filósofo estoico Epicteto dizia que a liberdade não vem de conseguir o que você quer, vem de querer apenas o que está sob seu controle. No trading, a única coisa sob seu controle é a execução do sistema, o resultado de cada trade individual fora do seu controle, totalmente. Os Turtles que dominaram isso ficaram ricos. Os que continuaram tentando controlar o incontrolável, o resultado faliram. O ouro oculto, a lição dos Turtles de segunda geração. E agora eu quero te dar o que chamo de o ouro oculto deste livro, o capítulo que a maioria das pessoas lê rápido demais. O capítulo sobre Salem Abraham, um Turtle de segunda geração. Salem nunca respondeu ao anúncio de Dennis, nunca foi aluno oficial. Ele apenas soube que o experimento existia, estudou o que pôde e construiu seu próprio sistema baseado nos princípios. Sem o dinheiro de Dennis, sem a rede de segurança do contrato, sem 85% dos lucros garantidos para o treinador, com dinheiro da família e pressão do avô dizendo que ia jogar o computador pela janela se o capital caísse. Resultado, décadas depois, gerenciando mais de 100 milhões de dólares, com retornos consistentes. A lição de Salem Abraham é mais poderosa do que a de qualquer Turtle original. Ela diz o seguinte: você não precisa de Richard Dennis.
Você precisa dos princípios de Richard Dennis. Você não precisa do sistema perfeito. Você precisa de um sistema qualquer, sistema com lógica matemática sólida e da disciplina inquebrantável de segui-lo quando tudo ao redor grita para você fazer o contrário. Mais um ponto que o livro documenta com precisão cirúrgica. Quando Dennis cometia um erro, quando um memorando precisava ser enviado reconhecendo que o sistema havia falhado em determinado momento, ele atualizava o modelo, sem defesa do ego, sem racionalização. O sistema de feedback funcionava. Em cibernética, isso é chamado de feedback negativo funcional. O sistema usa o erro como sinal de correção, não como ameaça à sua identidade. Traders que falham têm o oposto, feedback positivo disfuncional. O sistema amplifica os erros porque o ego não consegue processar a informação de correção. A perda vira negação. A negação vira mais exposição ao risco. A exposição vira ruína. Eckhart, certa vez, desafiou seus alunos com 10 perguntas, pedia que estimassem, com faixa de confiança de 90%, coisas como o peso de um Boeing 747, quase todos erravam 4 ou 5 questões das 10. A conclusão dele foi devastadora. A maioria das pessoas perde 45% das questões porque é excessivamente confiante em sua capacidade de estimar a realidade. O mercado explora exatamente essa superconfiança e os Turtles aprenderam a eliminá-la do processo de decisão. Estamos na marca de 56 minutos. Você absorveu mais sobre psicologia do mercado, teoria dos sistemas e filosofia estoica do que a maioria das pessoas aprende em um semestre de MBA. O próximo bloco é o mais prático da audioclasse. Vamos transformar tudo isso em 3 protocolos concretos que você pode começar a implementar nas próximas 72 horas. Não importa se você é investidor, empreendedor ou trader, os princípios se aplicam. Mantenha o ritmo. Bloco 4. Protocolo de execução 360 graus. Existe um abismo entre saber e executar consistentemente. O problema não é que as pessoas não sabem o que precisam fazer. O problema é que o ambiente interno e externo conspira contra a execução. O cortisol sabota o plano, o ego sabota o sistema. A cultura ao redor sabota a disciplina. Vou te dar 3 protocolos baseados na lógica capítulo a capítulo que acabamos de dissecar. São práticos, são acionáveis. E se você implementar todos os 3 nas próximas 72 horas, você terá construído a fundação que os Turtles levaram 2 semanas para absorver. Protocolo 1. O sistema do N, pessoal. Protocolo 1. Mapeie o seu N em trading e na vida. O N dos Turtles media volatilidade de mercado, mas o princípio é universal. Antes de qualquer decisão de risco, você precisa medir a volatilidade do ambiente. Na prática de trading, aprenda a calcular o ATR, Average True Range, do ativo que você opera. Ferramentas como TradingView e MetaTrader 5 calculam isso automaticamente. Configure uma janela de 14 ou 20 períodos. Antes de qualquer entrada, pergunte: qual é o N de hoje? Mas vá além. Aplique o princípio ao risco empresarial, a decisões de carreira, a qualquer contexto onde você aloca recursos. Antes de tomar qualquer decisão de alto impacto, responda 3 perguntas. Qual é a volatilidade atual do ambiente? Mercado instável, setor em mudança, relação tensa. Qual é o meu 2N stop? Em qual ponto esta decisão claramente não está funcionando e precisa ser revertida? Qual é o meu dimensionamento? Estou alocando no máximo 2% do meu capital total, financeiro, de tempo, de energia nesta aposta? A maioria das pessoas perde porque nunca define o stop antes de entrar. Os Turtles sempre sabiam exatamente onde sairiam antes de entrar. Protocolo 2. O diário de feedback cibernético. Protocolo 2. O diário de feedback cibernético 5 minutos por dia. Dennis atualizava seu modelo quando cometia erros. Eckhart questionava a capacidade de seus alunos de estimar a realidade com precisão. Os Turtles que prosperaram eram os que processavam informação de forma honesta e sistemática. Crie o hábito de uma revisão diária de 5 minutos.
não de resultados de processos. Pergunte-se: segui meu sistema hoje? Sim ou não? Sem julgamento, apenas diagnóstico. Onde o meu ego interferiu no meu processo de decisão? Uma posição que segurei por teimosia? Uma oportunidade que ignorei por medo? Qual foi o feedback do ambiente e como eu respondi? A neurociência do aprendizado confirma: a metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, é o preditor mais robusto de performance a longo prazo em qualquer domínio cognitivo complexo. É o que separa o trader que aprende em cada trade do que repete os mesmos erros por anos. Este diário é seu loop de feedback negativo pessoal, é a cibernética aplicada à vida. Protocolo 3. A engenharia do ambiente anti-manada. Protocolo 3. Blindagem do ambiente de decisão. Os Turtles operavam em um escritório com poucos telefones, sem televisão, sem o barulho externo do mercado. Dennis construiu intencionalmente um ambiente que isolava o processo de decisão do ruído emocional. Você precisa fazer o mesmo em qualquer domínio onde toma decisões de risco. 3 ações práticas para implementar esta semana. Ação 1. Defina suas regras de entrada e saída antes do mercado abrir. Nunca durante. O cérebro em estado de ativação de mercado com posições abertas, P, L, visível, notícias chegando, está sequestrado pelo sistema límbico. As melhores decisões são tomadas a frio. Escreva antes. Execute depois. Ação 2. Elimine o ruído de validação social, grupos de WhatsApp de dicas de mercado, influenciadores com viés de confirmação, a Bloomberg com seu senso de urgência fabricado. Cada peça de informação nova que chega ativa o circuito de recompensa dopaminérgico e te faz querer agir. Ação impulsiva é o oposto do que os Turtles foram treinados para fazer. Ação 3. Implemente uma regra de espera obrigatória. Antes de qualquer decisão de investimento, estabeleça um período mínimo de 24 horas entre o impulso e a execução. Essa janela não é para pesquisar mais. É para esperar o cortisol baixar e o córtex pré-frontal retomar o comando. Esses 3 protocolos não são independentes. Eles formam um sistema de 3 camadas. O N, pessoal, cria o framework de risco, você nunca entra sem saber onde sai. O diário cibernético cria o loop de aprendizado, cada erro alimenta a próxima decisão. A engenharia do ambiente cria a proteção sistêmica, você remove o ruído antes de precisar de força de vontade. Força de vontade é um recurso finito e depletável. Sistema bem construído é infinitamente mais confiável. Os Turtles não eram mais disciplinados do que você por força de caráter inato. Eles eram disciplinados porque Dennis construiu um sistema que tornava a indisciplina matematicamente custosa e imediatamente visível. Você pode construir o mesmo para si mesmo. A diferença entre você e um Turtle original é que você agora sabe como. Você está a minutos do fechamento desta audioclass. Se você está no treino, este é o momento de aumentar a intensidade. A reta final, se você está no carro, você está prestes a chegar. Mas a viagem mais importante ainda não terminou. O próximo bloco é o que eu chamo de fechamento epistêmico. Não um resumo, mas uma síntese filosófica que vai ancorar tudo que você absorveu em algo permanente. Bloco 5, fechamento. Vou te contar algo sobre o experimento dos Turtles que nenhum resumo de livro captura. O maior ensinamento não está nas regras de breakout, não está no cálculo do N, não está na pirâmide de posição. O maior ensinamento está no ato em si. Um homem que no auge do seu sucesso, com 200 milhões de dólares no banco, resolveu provar que o que ele conquistou não era privilégio genético, era método. Richard Dennis não precisava daquele experimento. Ele não ganhou dinheiro com ele. Deu 15% dos lucros para alunos que poderiam ter quebrado seu capital. Ele não ganhou fama, ficou décadas obscuro para o grande público. Ele não ganhou conveniência gerir 23 traders amadores com $1 milhão cada trabalho. Ele fez o experimento porque acreditava em algo. Acreditava que o acesso à maestria não deveria ser restrito por berço, diploma
ou conexões. Acreditava que um bartender e um designer de Dungeons Dragons podiam aprender o que os melhores traders do mundo faziam. E provou. Salem Abraham, o Turtle, que nunca foi aluno de Dennis, disse algo que ficou comigo. Subir uma montanha é como um processo de aprendizado. Qual passo foi o mais importante? Cada passo foi necessário para chegar ao topo. Cada passo individual não é assim tão especial. Nós vivemos na era da compressão. Queremos o resultado sem o processo. Queremos o lucro sem o sistema. Queremos a maestria sem a repetição. O mercado financeiro é o grande desmistificador. Ele tem uma paciência infinita e uma crueldade implacável com quem tenta pular etapas. Marco Aurélio, nos seus pensamentos, escreveu: pratique até mesmo as coisas que você não espera alcançar. A mão esquerda, inútil para qualquer outra coisa por falta de prática, segura as rédeas mais firmemente do que a direita, pois foi treinada nisso. Os Turtles foram treinados para fazer o que é contra-intuitivo: comprar quando o mercado já subiu, breakout, vender quando já caiu, segurar a posição vencedora quando o medo de reverter é máximo. Eles treinaram a mão esquerda. O mercado recompensa quem treina a mão esquerda. Em teoria dos sistemas, a entropia é a tendência natural de qualquer sistema à desordem. Sem energia ativa aplicada, tudo se dissolve: uma empresa, um relacionamento, um portfólio, uma mente. A maestria é a única força conhecida que vence a entropia, pessoal. Não a inteligência, não o talento, não as conexões. A maestria construída por prática deliberada, feedback honesto e sistema consistente. Os Turtles que prosperaram eram os que entendiam que não haviam chegado depois do experimento. Continuavam sendo alunos, continuavam atualizando o modelo, continuavam submetendo o ego ao sistema. Jerry Parker, 3 décadas depois, ainda geria bilhões da mesma forma que Dennis ensinou naquelas 2 semanas no Union League Club de Chicago. Não porque era preguiçoso para inovar, mas porque sabia que um bom sistema fielmente executado supera qualquer intuição brilhante. Você está chegando ao seu destino agora, seja o fim do treino, a chegada em casa ou o ponto final do percurso. Este é o momento de uma pergunta. Não uma pergunta fácil, uma pergunta de mestre. Qual é o sistema que vai governar sua próxima decisão de risco, ou você vai deixar a emoção decidir mais uma vez? Não precisa me responder. Responda para si mesmo, de preferência por escrito, nas próximas horas. Porque o que os Turtles descobriram e o que Dennis provou com dinheiro real e pessoas reais é que a grande tragédia do trader médio não é a falta de informação, é a abundância de informação sem sistema para filtrar o que importa. Você acabou de investir 90 minutos construindo esse sistema. O que você faz com isso nas próximas 72 horas? Isso é o que separa quem apenas ouve de quem executa. Se este conteúdo moveu algo em você, se você reconheceu a si mesmo em algum ponto desta jornada, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Um colega, um sócio, um amigo que perde dinheiro toda vez que o mercado vira. A informação que transforma só tem valor quando circula. Inscreva-se no canal, porque a próxima audioclass vai um nível acima desta. Eu sou Marcelo Sampaio e este foi o seu Tempo de Elite. Até a próxima missão.